Agora acabou de sair um dos maiores mitos que a gente viu da história lá do Equador e do México, porque foi divulgadas imagens do que realmente aconteceu na embaixada. E acredite ou não, foi totalmente diferente do que o Equador colocou, que foi lá somente para pegar o ex-presidente. Só que assim, teve outras coisas que aconteceram lá dentro da embaixada. Pois é, muita coisa terrível. Por outro lado, a gente também viu que Israel está numa espécie de vai e vem com questão de Rafah. Ou seja, será que vai ter invasão ou não? Hamas criticou, mas agora Israel está querendo ir para cima com tudo, falando que não tem força alguma no mundo que vai conseguir fazer Israel parar de atacar o Hamas, até que ele seja completamente eliminado. E para terminar o nosso vídeo, vamos falar sobre o que o Biden conseguiu fazer, que foi achar um novo eleitorado lá nos Estados Unidos devido a uma lei que foi aprovada lá no estado do Arizona. E acredite ou não, pode ser uma vantagem muito grande que Biden vai conseguir ganhar em relação ao Trump nesses últimos tempos, agora que está quase chegando as eleições americanas. Então vamos lá falar sobre esses temas. Pois é, gente, a Embaixada do México lá no Equador teve uns probleminhas esses últimos dias. E desses problemas, o que mais impressionou foi o fato de que simplesmente o governo do Equador chegou, meteu o pé na porta e invadiu a embaixada mexicana para pegar o ex-vice-presidente do país, que era o Jorge Glass. Aliás, estava sendo preso, né, por conta de corrupções, envolvimentos com Odebrecht e outras coisas muito mais pesadas. E como o governo do Equador está querendo fazer um limpa na corrupção de lá, querendo mostrar que agora é um governo muito mais liberal, se a gente pode dizer dessa forma, eu acredito que assim, o que eles quiseram mostrar é que independente do que aconteça, não vai ter espaço nenhum para corrupto no país. Só que o que eles fizeram, né? Eles invadiram a embaixada de outro país e tecnicamente não é um território do seu país. E acredite ou não, as leis que estão lá dentro são outras, completamente diferentes, né? E com essa invasão na Embaixada do México, que a polícia entrou lá dentro e arrancou claramente o Glass, ali assim, a força, né? A gente viu que deu muito problema, porque o México quis tirar a embaixada, e aliás, quando viu que isso tudo aconteceu e virou muita polêmica e que as pessoas começaram a apoiar mais o lado ainda do Equador, o governo mexicano foi lá e decidiu lançar as imagens que estavam rolando dentro da embaixada. E acredite ou não, foi imagens que são assim, terríveis, e você vê que claramente tem razão para que os mexicanos queiram encher o saco em relação ao Equador por ter invadido a embaixada, porque invadiram a embaixada, teve o presidente da embaixada, foi, entre aspas, empurrado, jogado no chão. Resumindo, agrediram mexicanos em território mexicano, invadiram um território mexicano e, aliás, né, depois dessa prisão toda, claramente ainda chegaram a criticar muitas coisas. Foi errado o que o Equador fez de invadir a embaixada, mas o fato de querer prender o Lopes foi certo, claramente prender o Jorge foi certo. Só que o único problema foi, pelo menos, se vai fazer isso com a embaixada, faça igual o Maduro. Não tô passando pano pro Maduro, mas assim, a única coisa que o Maduro conseguiu respeitar foi esse fato da embaixada naquele BO todo que é democracia, segundo ele, né, na Venezuela. Ou seja, quando os opositores invadiram ali a embaixada argentina, ele ficou na porta e não entrou. Ou seja, pelo menos ele viu que não ia invadir o outro território e causar mais polêmica. O Equador, assim, poderiam ter feito o mesmo, cercado aí a embaixada e ficado lá, ao invés de invadir e mostrar que realmente é soberania e outras coisas assim. Ou seja, piorando ainda mais a situação. E o vídeo, gente, você vê que realmente não foi uma invasão simplesmente pacífica, né? Teve muito problema, né? Tanto que, assim, o ex-vice-presidente, a gente vê que saiu arrastado pelos militares e junto com ele também foi aí uma renca de gente que foi barrada e aí a polícia entrando, literalmente metendo o pé na porta e entrando e deixando um caos por completo. Um erro do Equador, embora o intuito seja bom, deu errado, né? Porque, assim, deu problema diplomático pro Equador por conta desse cara. Poderia ter esperado e prendido ele em outro momento, né, na minha visão. Mas o que você acha sobre isso? Põe nos comentários. E vamos falar agora também sobre o fato de Israel. Israel respondeu há algum tempo atrás uma notificação que a ONU fez sobre deixar claramente livre, né, que Israel decidisse por conta própria, ou seja, por conta própria, se ele queria parar ou não de atacar a cidade de Rafah. Aí depois Israel meio que assim ignorou essa conta própria e meio que isso aí
fez com que a ONU venha e jogasse assim, ó, agora você vai parar com isso aí, senão vai dar merda, senão vai dar coisa errada pra vocês. E foi isso que Israel fez. Vendo que o cenário internacional estava tudo contra ele, eles pegaram e falaram, vamos sair da cidade de Rafah e vamos meter aí esse ataque pro sul um pouco guardado e vamos atacar depois, não agora. E no meio disso tudo, Israel até pensou em fazer alguns acordos diplomáticos com o Rafah, ou seja, para criar uma ideia de paz, usando o Egito e usando o Catar. Só que, acredite ou não, mesmo enviando delegação, mesmo estando lá representantes do Hamas e representantes de Israel, a gente viu que claramente não deu certo, né? Porque assim, mandaram a proposta pro Hamas, o Hamas pegou e falou assim, olha, não cumpre meus requisitos, tá? Por quê? Porque eu quero que as tropas saiam daqui da faixa de Gaza, e eles não vão sair. Israel, tá, a gente sai se vocês entregarem os reféns, o Hamas, não vamos entregar os reféns. Então, claramente, isso aí viu que não ia dar certo, né? E o que acontece? Devido a esse pronunciado do Hamas, que não ia dar certo, que eles não iam aceitar esse acordo de paz, o que Israel fez? Fez assim, o Benjamin Netanyahu fez uma entrevista com os militares, onde ele virou e falou que assim, ó, vamos voltar a atacar a cidade de Rafah e não vai ter força nenhuma no mundo que vai tirar a gente de lá. Porque a gente quer 3 coisas. Uma, liberar os reféns. 2, que o Hamas seja exterminado e que a Palestina, ou seja, a faixa de Gaza, não represente mais ameaças para a gente, né? Então são essas 3 coisas que querem. Uma delas a gente já viu que claramente o Hamas não quer, né? Então já corta aí claramente o acordo de paz, que é remover os reféns, mandar de novo para Israel, porque segundo eles, se mandar todos os reféns para Israel, vai dar trela para eles serem atacados, porque aí não vão ter nada que assim segure o Estado israelense para atacar o Hamas. E realmente faz sentido, porque assim, o Hamas é um grupo que a gente sabe, uma organização, que eu não posso falar o nome, vocês já sabem o que é, e claramente assim, o objetivo de Israel é eliminar o Hamas por completo. Então isso aí apenas confirma o fato de que claramente, realmente eles possam estar certos durante esse fato. Que seja, que vai ter ataque sim dos israelenses, se caso eles entregarem os reféns por completo, e o Hamas vai ser eliminado. E segundo o próprio governo, né, de Israel, eles confirmam que assim, a cidade de Rafah, para o sul, é o único lugar que ainda tem aí as bases do Hamas escondidas que eles não conseguiram atacar devido à quantidade de cidadãos que estão lá, ou seja, quantidade de civil. Então isso apenas mostra o quanto vai ser difícil esse ataque, ou seja, tem cidadão lá, mesmo que Israel tinha falado que ia fazer esse ataque e a cidade de Rafah e as pessoas tinham saído daquela área, ainda tinha muita gente que estava lá. Juntou ainda o pacto de apoio humanitário e outras coisas que dificultou o ataque. Só que depois que fez essa terceira tentativa de acordo e não deu certo, claramente a gente está vendo que Israel está indo para tudo ou nada, né? E aí vai vir problema tanto para Israel e tanto para o Hamas, tá? Coloca aí, você acha que Benjamin Netanyahu tá certo de ignorar todos os acordos que a ONU já fez, tudo que está sendo feito até agora para manter um acordo de paz e apenas atacar porque o Hamas não quer aí fazer essa espécie de mediação, ou seja, se não seguir os requisitos deles, não tem paz. Pois é, põe nos comentários. E vamos falar agora, para terminar o nosso vídeo, sobre a questão do Arizona. Arizona é um dos principais estados que a gente pode falar lá dos Estados Unidos. E querendo ou não, grande parte do Arizona é votado assim, estão votando no Trump, ou seja, o Trump tem muito mais força nesses tipos de estados, Arizona, Texas, do que claramente em outros estados, ou seja, é uma base muito forte para o Donald Trump, e ao contrário do Biden, né, que o Biden não tem quase aprovação nenhuma lá. Só que nesses últimos dias isso acabou mudando, porque segundo o tribunal de lá, eles decidiram uma lei que era de praticamente assim, 123 anos atrás existia essa lei, lá em 1800 e poucos, que essa lei claramente deixava que tudo que é envolvido com a questão de... E o que acontece? Essa nova decisão meio que acabou que mudou tudo para a questão ali do Arizona, ou seja, sabem sobre a maternidade, sobre decidir se você tem um filho ou não, aquela palavra, sabe? Começa com A, termina com O, eu não posso falar aqui, mas vocês sabem o que é, né? O tema é sobre isso. Em vários estados lá dos Estados Unidos, isso aí é liberado quando é questão de assédio e outras coisas, e quando é uma coisa muito rigorosa, tem que passar por um sistema de burocracia imenso,
e em outros estados é proibido, apenas proibido. Só que assim, no estado do Arizona, proibiu numa questão assim, estrondosa, uma lei de quase um século atrás, que é quem está envolvido no meio vai ser preso, quem está envolvido com tudo isso no esquema de organização disso vai ser preso, e quem foi lá fazer também vai ser preso. Então, resumindo, entre 2 a 5 anos que pega de prisão. Só que acontece, em alguns casos, às vezes assim, é debatido se realmente isso tem que acontecer ou não, se teria que fazer, então, as medidas necessárias. Só que muitas das vezes, isso aí acaba assim, que querendo ou não pode traumatizar uma mulher, se caso acontecer alguma coisa com ela, e ela ter um filho que é de, tipo assim, que ela não queria, né? Dependendo do caso extremo. Vocês já sabem que caso extremo que eu tô falando, né, gente? Coisas que não são por conta própria que você quis, tá, gente? Eu não posso falar essas palavras aqui porque senão o YouTube barra a gente, tá? Mas vocês entenderam o que eu tô falando, que chega a ser até crime, né? Meio que assim, em alguns casos isso aí até que eu acho assim, um pouco certo, né? Mas só que lá no Arizona não vai poder ter essa questão, tá, gente? Porque os Estados Unidos, assim, grande parte das coisas dos estados são independentes. Então tem decisão que vale no estado, no outro não vale, e eles decidem por si próprios. Só que o que acontece? Por que eu tô falando que acabou ganhando uma base de eleitorado muito boa o Biden? A gente já viu que o Trump vem com a ideia de família de conservadorismo, ou seja, ele apoia as linhas que são mais contra essas decisões. Só que o Biden já virou e falou que quer liberar isso, ou seja, ele está apoiando para que seja liberado, ou seja, a mulher decidir se ela quer ter um filho ou se ela não quer ter um filho, entendeu? E claramente isso aí, agora que o Arizona tomou aí essa decisão, né, vai ajudar muito para que Biden ganhe uma base eleitorada muito grande, ou seja, de mulheres que não concordam com aquilo, para que votem nele, porque se agora a gente tem que isso vai ser decidido nas urnas, segundo os próprios jornais colocam em 2024, claramente a gente vê que o quê? Que, claro, vai ser um candidato que é conservador e o outro que já apoia as linhas que as outras pessoas querem seguir, ou seja, que as mulheres querem seguir. Grande chance dessas mulheres irem mais pro lado do Biden do que pro lado do Donald Trump. Então isso aí só mostra que ele ganhou uma base muito grande devido a uma decisão judicial que aconteceu lá. Então, resumindo, isso aí foi algo muito, muito bom e uma jogada muito boa pro próprio Biden, já que ele quer colocar a liberação disso, né, gente? E vocês sabem o que é, né? Eu botei até aqui um pouquinho censurado, porque assim, se eu abrir a boca e falar esse nome aqui no YouTube, o YouTube vai fazer o quê? Vai cortar meu vídeo por completo, tá, gente? Então, para vocês entenderem mais ou menos essa questão aqui, tô falando um pouquinho subliminar para que vocês entendam, tá? Mas é isso. Querendo ou não, uma base boa, mas eu acho que ainda não muda o fato de que o próprio Trump possa vir ganhar nas eleições agora em 2024. A gente já sabe que ele ganhou há alguns anos atrás, depois o Biden tirou ele e agora eu acredito que ele possa voltar com grande força. E se o Trump voltar, vai ter muito problema. Vai ter muito problema para muita gente. Acredite ou não, aí vai mudar muita coisa no mundo, né? E aí, coloca nos comentários. Você acha que o Biden tem mais chance que o Trump ou não? Pois é, coloca aí, colocou. Sigam a gente nas outras redes sociais. Comenta aqui o que você quer ver no canal, a gente trazendo matérias tão importantes. E não se esqueça de assistir os nossos próximos vídeos, gente. Agora a gente tá trazendo mais vídeos, mais conteúdos pra vocês, porque tá tendo muita coisa aqui importante no nosso canal. Então vai ter vídeo hoje às 3 horas da tarde e também às 6 horas da noite, ou seja, os dois horários vão ter conteúdos bons pra vocês. E aí a gente vai aumentando os vídeos, vai trazendo mais vídeos depois pra vocês com mais informações. Um beijo e até o nosso próximo vídeo agora às 6 horas da tarde.